alunos do quarto ano! Eu sou a professora Miriam Freitas e hoje na disciplina de Ciências nós vamos dar continuidade ao estudo da aula anterior. Vocês lembram que na aula anterior a gente começou a ver um pouquinho sobre as atividades agrícolas, o uso do solo? Hoje nós vamos dar continuidade. Só que hoje nós vamos dar uma estudada mais sobre as pragas que podem acometer as atividades agrícolas e também os cuidados com o solo. Quais são os cuidados que as atividades agrícolas devem ter, ok? Vamos lá. A data de hoje, 9 de dezembro. Então, para a gente iniciar, eu quero logo que vocês separem o material que a gente vai utilizar. Hoje nós vamos utilizar uma atividade do livro didático de ciência, então peguem aí o livro, caderno, lápis e borracha, para no final da aula a gente responder junto à atividade e vocês anotarem as respostas, ok? Nossa habilidade de hoje. Hoje nós vamos trabalhar duas habilidades. A primeira diz o seguinte: compreender como o uso de agrotóxicos podem prejudicar o solo, as plantas, os rios e o ser humano, e discutir medidas que poderiam ser tomadas para evitar as pragas e o uso de agrotóxicos. Então, esse é o intuito da aula de hoje. Então, para a gente iniciar, vamos com nossa problematização. Você sabe o que são as pragas agrícolas? Você já escutou, já viu em alguma reportagem, leu no livro alguma coisinha sobre isso? Então, é isso que nós vamos estudar um pouquinho hoje. Quais os cuidados necessários para a conservação do solo? Nas aulas anteriores, a gente já viu algumas formas de cuidar do solo. Só que agora o foco vai ser o quê? Nas atividades agrícolas, nas práticas agrárias. E por que devemos cuidar do solo? Nós vimos que o solo tem a função principal do solo é fornecer alimento para ser base da subsistência humana. Ou seja, se não tem um solo bem cuidado, nós não temos as plantas, e as plantas vão fornecer alimento, tanto para nós seres humanos, como para outros animais. E além disso, o solo ele serve para a gente criar animais. O gado, por exemplo, ele só sobrevive a partir da alimentação da grama. E a grama é uma planta que vai nascer no solo. Então vejam uma ligação que nós vamos ter aí. Os alimentos para o ser humano, tanto de origem vegetal como animal, sempre vão depender do solo. Por isso que o solo é tão importante e deve ser cuidado. Então, para a gente iniciar, pragas e o uso de agrotóxicos. As plantas são fonte de alimento, não só para as pessoas, mas também para outros seres vivos, como insetos, fungos e bactérias. E são esses organismos que vão causar as pragas. Nas lavouras, a abundância de alimento e a ausência de predadores favorece a rápida multiplicação de organismos que danificam as plantações, por isso que são chamados de pragas. Então, pragas geralmente são insetos, mas podem ser fungos e bactérias também, que vão viver no ambiente. Só que como a plantação é um ambiente artificial que o ser humano criou, lá não vai ter nenhum predador. Por exemplo, se uma borboleta chegar lá e pôr seus ovos, as lagartas advindas dos ovos não vão ter nenhum predador que vão predar esse animal. Então ele vai conseguir se proliferar com uma grande velocidade naquele ambiente. E isso vai causar um malefício para a plantação. Na plantação, as plantas têm que estar saudáveis para gerar os frutos, as sementes que são consumidas por nós. Mas se essa planta não estiver saudável, estiver sendo atacada por uma lagarta, um besouro, ou um fungo, ou uma bactéria, isso não vai acontecer. E isso causa um prejuízo, tanto para o dono da produção, como para a gente, que vai ter uma menor oferta de alimento. Então, as pragas são insetos, bactérias ou fungos que vão causar um prejuízo na plantação. Para combater as pragas, nas plantações existem produtos industriais que são tóxicos, ou seja, fornecem risco à saúde das pessoas e de outros seres vivos. E esses produtos são os agrotóxicos. Agrotóxicos são produtos químicos tóxicos para os seres vivos que são utilizados nas plantações, como mostra aí na imagem, ó, uma pessoa botando aí, regando o tomateiro com um agrotóxico.
Qual é a função do agrotóxico? Matar determinada praga, matar determinado inseto que está causando um prejuízo, ou fungo ou bactéria. Só que isso é um produto químico, ele está matando um ser vivo. Então, se ele for usado de maneira incorreta, ele também pode causar consequências para as pessoas que vão consumir esse tomate futuramente. Por isso que ele está aí, ó, todo equipado com máscara, com luva, com bota, uma roupa cobrindo todo o corpo, porque é um produto tóxico, um produto que pode causar um malefício para o ser humano. Por oferecerem riscos, eles devem ser aplicados de acordo com as normas de segurança e na quantidade indicada por um profissional da área. Por isso que os agrotóxicos, quando eles são aplicados por pessoas, as pessoas têm que se equiparem com todos os EPIs, que são os equipamentos individuais de segurança. Como mostra aqui, ó, tem que ter uma máscara respiratória para ele não respirar aquele agrotóxico. Tem que ter luvas, botas, uma roupa cobrindo todo o corpo para o agrotóxico não ter contato com ele. Então vejam como a pessoa que vai aplicar o agrotóxico tem que se proteger, porque é um produto que causa um risco de vida. Pois, ao serem levados pelas chuvas, os agrotóxicos podem chegar aos rios próximos e contaminar as reservas de água subterrâneas. Então, por isso que o agrotóxico ele tem que ser aplicado na medida correta, apenas para matar aquela praga que está afetando a plantação. Se ele for aplicado de maneira exagerada, o que é que pode ocorrer? Esse excesso de agrotóxico, ele pode ser levado pela água das chuvas, chegando até rios, por exemplo, lagos e lagoas. E a água da chuva, a gente sabe também o que acontece, o quê? Ela penetra no solo, ela é absorvida pelo solo. E o agrotóxico, a partícula dele é tão pequena que as camadas do solo às vezes não conseguem filtrar. E o que é que vai acontecer? A contaminação dos lençóis freáticos, que são as águas subterrâneas. Dessa forma, as águas próximas àquela plantação podem ser contaminadas. E isso não é bom para os organismos que habitam esse ambiente aquático, os peixes, plantas daquela região. Cuidados com o solo. Um dos cuidados com o solo que as pessoas que trabalham com o solo na agricultura devem ter é a adubação. Então, a gente viu que o solo ele é a base da subsistência e ele é utilizado pelas plantas para o quê? Para servir de fonte de água e de nutrientes. Então, as plantas elas vão absorver aqueles nutrientes que tem no solo. Mas chega um ponto que se aqueles nutrientes não forem repostos, é necessário fazer esse processo de adubação. Vamos ver o que é. Ó. Em ambientes naturais, restos de organismos, como fezes de animais, folhas e galhos secos, se acumulam sobre o solo. Fungos e bactérias se alimentam desses restos decompondo. Lembra lá daquela aula do início das aulas à distância, que a gente estudou cadeia alimentar? Que no solo existem organismos decompositores que vão decompor a matéria orgânica. É isso que acontece naturalmente e vai favorecer o quê? A volta dos nutrientes para o solo, que é uma adubação natural, vamos dizer assim. A decomposição resulta na liberação de sais minerais no solo, que são parcialmente absorvidos pelas plantas. Dessa forma, a decomposição contribui para ter um solo fértil, como a gente pode ver aqui na imagem. Aqui a gente tem um solo que não tem matéria orgânica morta sobre ele, não tem restos de folha, não tem micro-organismos, tem apenas o solo e as plantas. Então, esse é um solo pobre em matéria orgânica, se tornando posteriormente um solo infértil, que não tem nenhuma fertilidade. Diferente do segundo solo aqui, ó, que é um solo orgânico, que tem muita matéria morta em decomposição na sua superfície. O solo é rico em minhocas, que vão favorecer a aeração do solo. Ela cava buraquinhos no solo que leva o ar para dentro do solo, além de liberar o composto que a gente vai já estudar, que é o humus de minhoca. Então, aqui a gente tem um solo orgânico rico em matéria orgânica, se tornando assim um solo fértil. Porém, nas áreas cultivadas, as plantas geralmente são removidas.
após a colheita e assim os nutrientes não retornam ao solo por meio da decomposição. Então, na natureza, o que é que acontece? As plantas, elas vivem lá, elas não são retiradas depois delas darem frutos e sementes. Isso é ao contrário do que ocorre numa plantação. Quando tem a plantação, depois que aquela planta deu o fruto que era necessário para ser colhido, geralmente o que é que acontecia? Toda a planta era retirada e jogada fora, era descartada. E o solo ficava assim, ó, desprotegido, sem nenhuma matéria orgânica na sua superfície. E isso, ao longo do tempo, o que é que vai causar? Ó? Ao longo do tempo, com vários plantios e colheitas, o solo vai perdendo a sua fertilidade, porque vai acontecer o quê? A planta vai absorver os nutrientes e esses nutrientes não vão voltar para o solo. Dessa forma, com o tempo, aquele solo vai ficar esgotado, sem nenhum nutriente para fornecer para as plantas. Dessa forma, as plantas não irão se desenvolver. A adubação é uma maneira de minimizar esse impacto de perda da fertilidade. Ela consiste em adicionar compostos chamados adubos ao solo para enriquecê-lo em quantidades e variedades de nutrientes. Então, a adubação nada mais é do que fornecer aqueles nutrientes que as plantas precisam. As plantas retiram, então a gente faz uma adubação para devolver ao solo determinados nutrientes que são importantes para o desenvolvimento das plantas. E os adubos, eles podem ser do tipo orgânico ou inorgânico, que são os sintéticos. Então, nós temos dois tipos de adubo. Os orgânicos, que está em verde, ó, são compostos de esterco e restos de vegetais. Então, os orgânicos é advindo de uma matéria morta em decomposição, como mostra aqui na figura. Restos de vegetais, casca de ovos, fezes de animais, restos das plantas. Isso tudo, quando é decomposto pelos micro-organismos, vai devolver ao solo os nutrientes. Então, esse é um tipo de adubo, o adubo orgânico, seria um adubo mais natural. E os adubos sintéticos são aqueles que são produzidos industrialmente. A indústria produz e o agricultor vai jogar diretamente ao solo. Não precisa de um período, como tem que esperar um pouquinho quando é a produção do adubo orgânico. Outro tipo de adubo empregado, principalmente em hortas e em jardins, é o humus de minhoca. O humus de minhoca também é um adubo orgânico, é um adubo natural. Só que ele vai ser produzido pelas minhocas. Ele é constituído do solo misturado com fezes de minhoca. A minhoca é um animal detritívoro, ou seja, a minhoca se alimenta de detritos encontrados no solo. Então, ela vai ingerir solo, vai retirar o que é de nutriente para ela, os detritos que ela acha necessário, e ela vai eliminar através das fezes esse solo que foi processado por ela. E esse solo vai ser rico em nutrientes, porque passou por todo o trato digestivo da minhoca, se tornando assim um ótimo adubo. As minhocas se alimentam de elementos orgânicos e minerais do solo. Com suas fezes, formam um composto rico em nutrientes, que é muito utilizado principalmente em jardins e hortas, como a gente pode ver aí na imagem. Outro cuidado que nós devemos ter com o solo, quando a gente utiliza ele para a plantação, é a irrigação. A irrigação é uma técnica de fornecimento de água que é utilizada nas práticas agrícolas. No Brasil, a agricultura irrigada está presente em todas as regiões, principalmente onde há escassez de água, como aqui no Nordeste, que a quantidade de chuvas é menor e é mais concentrada em determinado período. Então, a irrigação nada mais é do que regar a plantação, fornecer água para que a planta tenha água para suas necessidades de sobrevivência, tá certo? E outra técnica que tem também é a drenagem. A drenagem agrícola é a retirada do excesso de água do solo. Há uma taxa que permite a exploração econômica das culturas e utilização ao longo do tempo daquela área. Então, a drenagem é o oposto da irrigação. A irrigação a gente não viu que é fornecer água para o solo. A drenagem é retirar o excesso de água que tem no solo. Em alguns ambientes que são próximos a rios, lagos, vai ter o quê? Um ambiente aquático com uma grande oferta de água.
Quando esse solo é utilizado para a prática agrícola, às vezes tem que ser o quê? Retirado aquele excesso de água, como mostra aqui na imagem. Quando o ambiente normal sem drenagem, tem muita água, muita faixa azul e pouca terra. Quando esse ambiente é drenado, o que é que ocorre? A quantidade de faixa de terra para a planta se desenvolver se torna maior e a quantidade de água com a drenagem diminui. Então, a drenagem é essa retirada de água, que pode ser feita de várias técnicas. Uma das principais é criar drenos, que são córregos, né? Cavar a terra para que a água possa escorrer até chegar no rio, por exemplo. Então, uma das práticas é essa, mas existem práticas de colocar bombas de sucção de água para jogar água para outro lado e várias outras. Então, a drenagem e a irrigação são práticas agrícolas que tendem a fazer o quê? Cuidar do solo, para que ele não fique muito alagado, no caso da drenagem, e para que ele não fique seco, no caso da irrigação. Tipos especiais de plantio. Em terrenos inclinados, como morros e colinas, são mais sujeitos à erosão, como a gente já viu nas aulas passadas, pois nele a água das chuvas escorra com maior velocidade. Ela vai escorrer com maior velocidade, causando o quê? O carreamento desse solo, que é um fator da erosão. Existem técnicas que diminuem bastante a erosão em terrenos assim. Uma delas é o plantio em terraços, que é em que os canteiros são construídos como se fossem grandes degraus ou escadas. Então, esse terreno aqui, ó, vocês podem ver que é uma colina, é um morro. Para ele ser utilizado para o plantio, é necessário que ele passe por uma adaptação, que seria o quê? Criar degraus para que a água da chuva não bata e escorra com muita velocidade, fazendo assim um ambiente que dá para a gente aproveitar para o plantio. Dessa forma, a água das chuvas desce pelo morro com menor velocidade e não carrega grande quantidade das partículas de solo, porque a água baixa e tem um degrau, ela desce, mas logo já fica plana, ela desce de novo, logo fica plano. Esses são os degraus, que é uma característica do plantio em terraços, ok? Em terrenos menos inclinados, é possível fazer o plantio em curva de nível, que é uma outra técnica para usar locais que têm esses altos e baixos, mas que não precisa ser feito um terraço. Então, a plantação vai ser feita de acordo com a declividade, de acordo se é alto ou baixo, usando o próprio relevo daquele ambiente. Então, não é feito terraços, apenas a plantação vai seguir as ondulações do relevo. É o tipo de curva de nível, plantação em curva de nível. As plantas são cultivadas em fileiras curvas que acompanham a inclinação do terreno. Ao escorrer por esse caminho, a água diminui a velocidade, o que reduz a possibilidade do solo ser arrastado. Então, aqui é outra técnica de plantio em terrenos acidentados que evita a erosão. Em muitas culturas, o solo fica descoberto entre o fim de uma colheita e o plantio da próxima, como a gente pode ver aqui. Foi retirado toda a plantação, então o solo ficou lá desprotegido, sem nenhuma camada de matéria orgânica para proteger. Nesse período, ele está sujeito à erosão, por isso que nós temos que ter o cuidado com o solo, principalmente as pessoas que utilizam ele como atividade econômica, que é a agricultura. Cobrir o solo com folhas secas, palhas e restos de outras plantas após a colheita é outra medida que ajuda a diminuir a erosão, além de manter a umidade no solo. Então, o que está sendo feito atualmente nas colheitas? Em vez de tirar aquele material, aquele produto que eu vou utilizar, por exemplo, pé de milho, eu tiro só a espiga do milho e jogo todo o restante da planta fora. O que os agricultores estão fazendo? Estão mantendo a planta, só que eles trituram e jogam sobre o solo. Assim o solo fica protegido da ação do vento e da chuva e também mantém a umidade, mantém água naquele solo. E isso vai servir também como material para a decomposição, para a nutrição do solo posteriormente. Além da água, o vento também pode carregar partículas de solo e provocar a erosão, que a erosão é eólica. Então, o vento ele também ele tem um fator na erosão.
E uma medida para a gente proteger o solo das plantações contra o vento é o quê? Plantar fileiras de árvores altas. Plantar fileiras de árvores e cercas de arbustos em locais altos, onde venta muito, ajuda a diminuir a força da corrente de ar. Essas fileiras de árvores são chamadas de quebra-vento. Então, em algumas plantações, o vento agride muito a planta e o solo. Então, para evitar isso, o que é que os agricultores desenvolveram? Criar barreiras, muros verdes que impedem com que o vento atinja aquela área da plantação, tá certo? Evitando a erosão e a perca do produto. Agora nós vamos praticar com a atividade do livro. Então, abram aí o livro na página 68. Na página 68, vocês vão encontrar a segunda questão, que é a que a gente vai responder agora, que vai tratar desse assunto que a gente acabou de estudar, sobre os cuidados com o solo, o que é que ocorre durante um plantio, como a gente viu, o uso de produtos no solo e suas consequências, como agrotóxico. A segunda questão diz o seguinte, ó. Anita e Miguel são colegas de classe e estavam jogando cartas. Em certo momento, começaram a se lembrar da última aula de ciências e iniciaram uma discussão a respeito da finalidade da irrigação. Indique qual dos dois está correto e explique o porquê. Então, a Anita e o Miguel começaram a falar sobre a aula de ciências e o conceito de irrigação. Vamos ver o que o Miguel falou. O Miguel disse o quê? A irrigação serve para retirar o excesso de água do solo. E a Anita disse, não, a irrigação é usada para levar água às plantas. Qual dos dois está correto? Vocês lembram aí do conceito que a gente falou de irrigação e de drenagem? Então, a irrigação vai fazer o quê? Regar as plantas, fornecer água para o solo e, consequentemente, para a planta. Então, qual dos dois está correto? A Anita. A Anita falou corretamente o conceito de irrigação. Vamos ver aqui a resposta. A Anita está correta, pois a irrigação é o método utilizado para levar água para as plantas. Miguel descreveu a drenagem, que é a retirada do excesso de água do solo. Vou dar um minutinho para vocês poderem copiar a resposta, ok? Vamos lá, copiaram a resposta? Ótimo, então vamos para a próxima questão. A próxima questão é da página 69. Na página 69, nós vamos responder a quarta questão, que diz o seguinte, ó. Lucas tem uma pequena chácara, onde planta couve e alface. Ele compra adubos sintéticos para fertilizar a horta. Sua vizinha Lúcia também planta verduras. Ela aduba sua horta misturando restos de planta. Aí a letra A pergunta, que tipo de adubação cada agricultor usa? Lembra lá de um dos cuidados que nós devemos ter com o solo, que é fornecer os nutrientes para o solo através da adubação? Eu falei para vocês que tem dois tipos principais de adubo, os adubos orgânicos e os adubos sintéticos. Os orgânicos são aqueles que são produzidos de forma natural,
com restos de vegetais e de matéria orgânica morta. Então, os agentes decompositores vão decompor essa matéria orgânica morta, fornecendo ao solo, devolvendo ao solo os nutrientes. Esse é um tipo de adubação, que é a adubação orgânica a partir de restos de organismos mortos. Já a adubação sintética é realizada através daqueles produtos industrializados. A indústria produz determinadas vitaminas e nutrientes que as plantas necessitam e vendem. Qual é a forma que o Lucas utiliza? Ele utiliza adubos sintéticos. E a Luzia utiliza o quê? Restos de plantas, ou seja, a adubação orgânica. Vamos ver aqui a resposta. Lucas utiliza adubos sintéticos e a Luzia utiliza adubos orgânicos, ok? Copiando a resposta. Vou dar um minutinho para copiar. Vamos lá, deu tempo de copiar. Ótimo, vamos para a letra B dessa mesma questão. A letra B diz o seguinte: por que os restos de plantas podem ser considerados adubo? Por que os restos de planta podem ser considerados adubo? A gente falou, né? Os restos de planta é uma matéria orgânica morta que ela sofre decomposição. E no processo de decomposição ocorre o quê? A devolução, o retorno dos nutrientes que compõem essa matéria morta de volta para o solo. Por isso que ela também é considerada um tipo de adubo. Vamos ver aqui a resposta que eu coloquei. Porque, por meio do processo de decomposição, os restos das plantas liberam no solo sais minerais que podem ser absorvidos pelas plantas. Ok? Compreendido? Também vou dar um minutinho para vocês copiarem essa resposta. Copiado? Vamos lá? Então, gente, vamos ver o que a gente aprendeu na aula de hoje. Nós aprendemos que as atividades agrícolas podem ser afetadas por pragas, e as pragas podem ser insetos ou micro-organismos. E essas pragas geralmente são combatidas com o uso de agrotóxicos. Só que o uso de agrotóxicos tem que ser controlado e adequado para que assim, as águas e as terras não sejam poluídas por esse uso excessivo de agrotóxico. Dessa forma, o solo ele tem que ter cuidados, e um dos cuidados mais importantes que o solo deve receber é o quê? A adubação, a lei da irrigação, como a gente viu. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado, aprendido um pouquinho sobre as consequências do uso de agrotóxicos no solo e as demais coisas. Até a próxima. Tchau!
Olá, nossos queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. E chegamos aqui em mais um encontro da semana de matemática para vocês aprenderem muito, tá bom? Eu sou a professora Gleiciane Gomes e vamos entrar aqui em mais uma aula para viajarmos aí rumo ao conhecimento. Então vamos lá para a nossa aula do dia, pessoal. E apresentando aqui para vocês o nosso conteúdo. Vamos trabalhar hoje com a multiplicação. E muitos alunos aí até não gostam dessa temática, mas vamos aprender a gostar quando descobrirmos que não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Então vamos aqui trabalhar em cima desse conteúdo, resolvendo problemas, aquelas nossas famosas historinhas de matemática, que vamos contar uma por uma, entender e resolver o problema, tá certo? Então vamos lá. Antes, eu quero apresentar aqui para vocês a nossa habilidade do dia. E qual é a nossa habilidade? Eu quero que vocês acompanhem a leitura comigo, é muito importante, tá bom? Nossa habilidade diz assim: vamos calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais. E o nosso detalhamento, que é o nosso foco, é determinar a multiplicação de um número natural de até 3 ordens por 5, com reserva, tá bom? E antes de tudo, aquele nosso velho slide de chamada de atenção. O que é que vamos fazer, pessoal? Olha só. Vamos imaginar, fechem os olhos aí em casa, vamos imaginar que estamos entrando na nossa sala de aula, nossa saudosa sala de aula, encontrando os nossos colegas, reservando lá o nosso lugar e aguardando a professora ir lá para o quadro e iniciar a chamada. E aí, estão todos presentes? Ótimo! E agora estão todos prestando atenção? Muito bem! Então, vocês já sabem, está com material em mãos, caderno, o estojo, fazer anotações. Vocês precisam tirar umas fotos de vez em quando para anotar um ponto ou outro importante. E o mais importante de todos esses tópicos é a concentração. Eu espero que vocês estejam todos concentrados para não perder nenhum detalhe. Olha só, gente. Vocês sabem o que é multiplicar? Já aprendemos isso. Já trabalhamos em outras aulas e hoje vamos apenas intensificar um pouquinho mais dessa temática. Multiplicar significa expressar o aumento de quantidades. Realizamos a multiplicação com a finalidade de reduzir a operação da adição. Sendo assim, a multiplicação é uma ferramenta matemática que possibilita a redução de cálculos numéricos da adição. Veja como isso pode acontecer. Por exemplo, eu citei aqui 2 exemplos, onde eu coloco 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. E olha só, foi repetido o 2 5 vezes e o resultado é 10. Como é que a multiplicação simplifica a adição? Quando não precisamos repetir várias vezes esse número, aí ela fica simplificada. Por exemplo, abaixo eu tenho 5 vezes o 2. Não é isso? Eu precisei escrever menos expressões numéricas e eu estou representando o mesmo resultado através da multiplicação. Por isso que eu sempre falo para vocês que a multiplicação ela simplifica a adição, porque aí não precisamos escrever várias vezes o mesmo número. Observe que na adição, o número 2 foi repetido 5 vezes. Já na multiplicação, o termo numérico 2 foi multiplicado por 5, que é a quantidade de repetições que o número 2 teve na soma. É possível notar que a resposta obtida é a mesma, tanto na operação de adição quanto na operação de multiplicação. Entendendo esse sentido da multiplicação, podemos enxergar bem mais além. Os termos numéricos que compõem uma multiplicação possuem nomes. O primeiro e o segundo termo numérico da multiplicação são chamados de fator. Já o resultado da multiplicação recebe o nome de produto. Isso também já sabemos, mas vale a pena relembrar, né? Então, eu tenho aqui 2 exemplos, onde eu tenho fator, e embaixo, que é o resultado, eu tenho o nosso produto. E esses são os termos da multiplicação. E, para ficar craque em problemas, sempre é bom relembrar que temos que ficar de olho em alguns quesitos. Por exemplo,
Quando vocês estiverem fazendo os cálculos, é sempre bom circular os números, sublinhar a pergunta e pintar as nossas famosas palavrinhas matemáticas, tá bom? Isso vai nos ajudar muito a resolver os problemas. E algumas palavrinhas podem surgir, como multiplicar, dobro, triplo, vezes. Essas palavras determinam aí que vai acontecer uma multiplicação no problema. E lógico que existem várias outras que podemos identificar, tá bom? Então vamos lá, pessoal, para a nossa primeira questão do dia. Estão concentrados? Vamos analisar o problema. Vamos conhecer aqui a historinha matemática da vez e vamos resolver aqui o nosso problema. Olha só, primeira questão nos diz assim, acompanhem de casa, tá certo? Itamar tem uma distribuidora de água. Ele possui um carro que comporta 380 garrafas de água. Em um dia, Itamar fez 5 entregas com o seu carro cheio. Quantas garrafas de água foram entregues em um dia? Aqui conta uma historinha matemática, conta uma historinha que Itamar ele tem uma empresa que é uma distribuidora de água e ele tem um carro pequeno onde ele faz entrega. Quando ele enche todo esse carro, ele consegue carregar nele 380 garrafas de água. Em um determinado dia, ele fez 5 entregas com o carro cheio. Olha só, isso nos diz que ele fez o uso da capacidade total que o carro poderia carregar, que é 380 garrafas de água. E a pergunta é, aquela pergunta que devemos sublinhar. Quantas garrafas de água foram entregues em um dia? Sabendo que em um dia ele fez 5 entregas. Então, ele teve que fazer a entrega 5 vezes. Vocês já determinaram aqui qual é a operação que devemos fazer? Lógico que sim, né? Porque vocês já sabem que estamos trabalhando com a multiplicação. E vamos colocar aqui no nosso cálculo os nossos valores e realizar aqui o nosso probleminha, tá bom? O valor que eu tenho que colocar, lembrando aqui que eu estou colocando dentro do meu quadro, dentro do meu QVL, que é o meu quadro valor lugar. E esse quadro valor lugar, ele deve ser sempre utilizado. Às vezes fazemos a conta sem utilizar ele, mas fica subentendido, porque cada número ele tem o seu posicionamento dentro desse quadro. E não podemos esquecer onde é a unidade, onde é a dezena, onde é a centena, onde é a unidade milhar e por aí vai, tá bom? Então colocamos aqui no nosso QVL o nosso número, que é 380. Esse 380 já sabemos, prestem bem atenção, que é a quantidade de garrafas que o carro comporta. Isso em uma viagem. Mas Itamar não fez apenas uma viagem, pessoal. Ele fez quantas viagens? Hein? Tenho certeza que vocês falaram aí em casa. Ele fez 5 viagens. Se ele fez 5 viagens, então ele teve que repetir essa entrega com essa quantidade de garrafas que cabe no seu carro 5 vezes. Então, vamos fazer a multiplicação por 5. E olha só, eu sei que vocês vão concordar comigo, né? Todo mundo gosta de multiplicar por 5. É um número muito gostoso de se multiplicar. Olha só, então vamos começar. Eu tenho 380 já posicionado e eu tenho 5, que é a quantidade de vezes que eu vou multiplicar o 380. Quando eu falo lá atrás que a multiplicação simplifica a adição, significa que eu não preciso aqui repetir esse 380 5 vezes, tá bom? Então, vamos fazer dessa forma, através da multiplicação. Então, vamos lá. Primeiro multiplicamos, observem aí pela unidade, depois vamos para a dezena e depois para a centena. Tudo na ordem, nada fugindo do controle. Então, pessoal, multiplicamos primeiro 5 vezes o zero. E todo número multiplicado por zero é igual a zero. Agora, 5 vezes o 8. Pensem aí, eu multiplicando 5 vezes o 8, qual resultado eu vou ter? Hein, pessoal? Alguns já acertaram? Então, eu vou encontrar 40. Coloco o zero embaixo e vocês percebem que o 4 foi lá para cima da centena. Não é isso? Porque lá é o posicionamento que ele deve ficar. E ele vai completar esse valor. Prosseguimos. Agora, multiplicamos 5 vezes o 3. E 5 vezes o 3
eu tenho 15. Só que aqui na centena eu tenho 4 lá em cima, né? Então eu tenho que completar esse valor. Então eu completo 15, que é o valor de 5 vezes o 3, e acrescento o 4. E vou encontrar aqui que valor? 19, não é isso? Olha aqui, completamos a nossa multiplicação. E a pergunta é: quantas garrafas de água foram entregues em um dia? Então, a nossa resposta fica: foram entregues em um dia 1.900 garrafas de água. Significa que nessas 5 voltas que o Itamar fez para distribuir as garrafas de água, ele conseguiu carregar 1.900 garrafas. Isso fazendo 5 entregas, tá bom? Essa foi a nossa primeira questão. Eu creio que todo mundo entendeu. Prestem bem atenção que multiplicação não é um bicho de 7 cabeças. Dá para entender isso aqui, pessoal? Muito bem. Então, vamos aqui para a nossa segunda questão. Vamos fazer a leitura e vamos entender o que a nossa história está contando e o que o nosso problema, e qual é o nosso problema, o que precisamos resolver aqui nessa questão. Segunda questão diz assim: o chefe de uma empresa resolveu fazer uma comemoração pela meta alcançada no mês de novembro. Se a empresa tem 126 funcionários e o chefe encomendou por pessoa 5 salgados e 5 doces, quantos salgados e quantos doces foram encomendados? Olha aqui, essa questão é uma questão desafio para vocês, tá bom? Porque temos que pensar aqui em um detalhe. É 5 salgados por pessoa e 5 doces por pessoa, certo? Olha só, quantos funcionários tem nessa empresa? Vocês já identificaram? Nessa empresa tem 126 funcionários, não é isso? Então, significa que vamos ter que fazer essa multiplicação. Cada pessoa, ele calculou que cada pessoa vai consumir 5 salgados e 5 docinhos. Podemos fazer essa continha aqui separadamente. Então, vamos lá. 126 é a quantidade de funcionários que eu tenho na empresa e eu vou multiplicar por 5. Esse 5, vamos dizer que vai representar os 5 salgados por pessoa. Lembrando que também é 5 doces por pessoa. Então, vocês já devem perceber que é o mesmo cálculo que eu vou realizar 2 vezes. Não é isso? Então, eu tenho 126, a quantidade de funcionários, e eu multiplico por 5 salgados, que é a quantidade que cada um vai receber. Então, vamos lá prosseguir e já sabemos que se trata de uma multiplicação. Olha só, 5 vezes o 6, né? Vamos imaginar na nossa cabeça o 6 repetido 5 vezes, hein? Como é que vai ficar? Então, eu vou ter o resultado 30. Coloco o 0 na unidade e elevo o 3 lá para o posicionamento da dezena, não é isso? E continuo a minha multiplicação. 5 vezes o 2. E 5 vezes 2 é muito fácil. É 10, não é isso? E aí tem o 3 lá em cima. Meu novo valor fica 13. Coloco 3 e elevo 1. E agora vamos finalizando 5 vezes o 1. E todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Quando repetimos isso, essa ideia se interioriza na nossa mente e aprendemos com mais facilidade. Só que temos o 1. Então, 5 vezes o 1 é 5, mais 1, eu fico com 6. Observem que se eu entregar 5 salgados para cada pessoa, para cada funcionário, eu vou precisar de 630 salgados. E a quantidade de docinhos é a mesma. Então, é preciso fazer o cálculo novamente? Não, né? Porque vai ser o mesmo cálculo, só que agora com os docinhos. E a nossa resposta fica assim: foram encomendados 630 salgados e 630 doces. Como é que eu sei que também é a mesma quantidade de doces? Porque a multiplicação vai ser a mesma, vai ser 5 doces por 126 funcionários. Se é a mesma multiplicação, logicamente eu não preciso repetir. Eu vou ter a ideia, o meu pensamento lógico vai me dizer que é o mesmo resultado, não é isso? E vamos aqui para a nossa terceira questão. Eu espero que vocês estejam atentos, viu, pessoal?
para aprender muito sobre multiplicação hoje. E olha só, vamos ler juntos? Marcelo, todos os dias, anda de bicicleta ao redor do parque. Sabendo que todos os dias ele faz 5 voltas e cada volta dada tem 440 metros, quantos metros ele percorre em um dia? Observem. Vamos imaginar aqui que o Marcelo está saindo para andar ao redor lá do parque. Ele faz uma volta e ele faz 440 metros, só que ele não quer parar. E aí ele faz outra volta, outra volta, outra volta e outra volta. Então esse valor de 440 ele vai ser adicionado. 440 mais 440 mais 440 mais 440 e mais 440 5 vezes. Só que como estamos trabalhando com a multiplicação e sabemos que a multiplicação ela simplifica a adição, vamos transformar isso numa multiplicação. Então, vamos fazer como? Vamos posicionar aqui os nossos valores, 440 e multiplicar por 5, porque são 5 voltas. Já sabemos que se trata de uma multiplicação. Então, como é que vai ficar aqui o nosso resultado? Prosseguimos. 5 vezes o zero, todo número multiplicado por zero é igual a zero. Repitam isso e uma hora esse conceito vai interiorizar. 5 vezes o 4, eu vou ter 20. Coloco o zero e elevo o 2. Mais uma vez, 5 vezes o 4 é o mesmo valor, 20. Só que aqui eu tenho 2 em cima, né? No posicionamento da centena. Então, eu acrescento esse 2 também. E fico com 22. Observem que a historinha matemática está trazendo aqui a situação em metros. Então, a nossa resposta também vai ser em metros. Então, fica assim. Ele percorre em um dia 2.200 metros. Olha aí como foi fácil de resolver. Vamos aqui para a nossa quarta questão. E vamos entender aqui mais uma história que eu vou contar para vocês. Olha aqui. Luzia comprou uma estante para organizar seus livros de leitura. Eu não sei vocês, mas quando eu estou lendo um probleminha, eu começo a visualizar a cena. Então, eu estou imaginando Luzia comprando essa estante para organizar os seus livros de leitura. Em uma prateleira, ela colocou 105 livros e quer colocar a mesma quantidade nas demais prateleiras. Sabendo que a estante tem 5 prateleiras, quantos livros Luzia vai colocar ao todo na estante? Então, eu tenho uma estante e ela tem 1, 2, 3, 4 e 5 prateleiras. Em uma prateleira, Luzia posicionou lá 105 livros e ela quer colocar a mesma quantidade nos demais espaços, sabendo que são 5 prateleiras. O que eu vou fazer? Vou multiplicar essa quantidade por 5. Posiciono aqui o meu valor, posiciono aqui a quantidade de prateleiras, faço a minha multiplicação, porque eu já sei que eu vou ter que repetir o valor várias vezes. E aí, continuo. 5 vezes 5 é igual a 25. Coloco 5 e elevo 2. 5 vezes 0, todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Mas só que aqui em cima da dezena, eu tenho 2 na posição. Então, eu coloco esse 2 aqui embaixo, tá bom? 5 vezes 1 e todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, eu coloco aqui o 5 e encontro o valor 525. Olha só, minha resposta fica como, pessoal? Vamos ler a pergunta. Quantos livros Luzia vai colocar ao todo na estante? Sabendo que a estante tem 5 prateleiras. Luzia vai colocar ao todo 525 livros na estante. Viu como foi fácil? Até aqui alguém ainda está temendo aqui a multiplicação? Não é fácil quando a gente localiza os números, entende a história, vê qual é a pergunta e resolvemos aqui o problema? É muito simples. Vamos aqui para a quinta questão. E vamos ler juntos, tá bom? Olha só, essa questão ela tem que ser bem entendida, bem analisada antes de ser resolvida. Vamos lá. Na festinha da escola, a professora fez um kit lembrancinha para cada aluno.
No kit havia os seguintes itens. Vamos lá. Então, ela colocou na lembrancinha uma borracha, um lápis, uma caneta, um apontador e um corretivo. Sabendo que a professora tem 5 turmas e cada turma tem 35 alunos, quantos itens foram comprados para montar a lembrancinha de seus alunos? Eita, essa pergunta aqui a gente tem que raciocinar um pouquinho. Como é que vocês resolveriam essa questão? Às vezes, na multiplicação, a gente tem que primeiro resolver uma coisa para depois resolver a outra. Então, para a gente saber a quantidade de itens, primeiro temos que saber a quantidade de alunos. E a dica é, a professora tem 5 turmas com 35 alunos. Já dá para descobrirmos aqui quantos alunos a professora tem. Então, eu coloco 35 e multiplico pela quantidade de turmas que a professora tem, né? São 35 alunos numa turma, a professora tem 5 turmas, então é 5 vezes o 35. Assim, eu vou encontrar a quantidade de alunos que a professora tem. Vamos fazer essa multiplicação. 5 vezes 5 é igual a 25, coloco 5, elevo 2. Continuando, 5 vezes o 3, tenho 15, mais 2, fico com 17. Então, 175 é a quantidade de alunos no total que a professora tem. Agora, eu já consigo identificar qual a quantidade de itens. Vamos lá. A mesma questão, viu, gente? Vamos reler a pergunta. Quantos itens foram comprados para montar as lembrancinhas de seus alunos? Eu já sei que a professora tem 175 alunos. Lembrem-se bem desse número. E quantos itens? Uma borracha, um lápis, uma caneta, um apontador e um corretivo. Isso são 5 itens. Então, eu vou multiplicar a quantidade de itens, porque cada aluno vai receber 5 itens pela quantidade de alunos. Vamos posicionar aqui. 175 vezes 5. Professora, de onde é que saiu esses números? Vamos ver. 175 é a quantidade de alunos da professora, lembram? Aquela multiplicação, 5 vezes o 35 vai dar 175. Essa é a quantidade de alunos que a professora tem. E esse 5 da multiplicação agora, que estamos utilizando aqui, é a quantidade de itens que cada aluno vai receber separadamente na lembrancinha, tá bom? Então, a pergunta é, quantos itens foram comprados para montar a lembrancinha de seus alunos? E aí, precisamos sim fazer a multiplicação para não ter que repetir esse número várias vezes. Vamos lá. 5 vezes 5, eu tenho 25, coloco 5, elevo 2. Continuamos aqui a nossa multiplicação. E agora 5 vezes o 7. Ficamos com quanto? 5 vezes o 7 e mais 2 que está lá na dezena. Ficamos com 37. Continuando, 5 vezes 1, todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, é igual a 5 mais 3, eu vou ficar com 8. Não é isso? Então, vamos lá. Esse é o nosso resultado. Respondendo aqui a nossa pergunta. Quantos itens foram comprados para montar as lembrancinhas de seus alunos? Foram comprados 875 itens. Para chegarmos nesse resultado, tivemos que saber a primeira quantidade de alunos, para depois multiplicar pela quantidade de itens que a professora iria comprar por aluno. Entenderam até aqui? Pessoal, vamos aqui para a nossa última questão. Vamos analisar aqui e vamos ler mais uma historinha matemática e entender aqui o problema para poder resolver. Então, vamos ajudar dessa vez aqui o Fernando. Vamos lá. Fernando ganha todo mês de seu pai R$ 130 de mesada. No mês do seu aniversário, ele ganhou 5 vezes mais o valor da sua mesada. Quanto Fernando ganhou de mesada no mês do seu aniversário? Muito simples, né? Já sabemos que Fernando ganhou a mais. Ele ganhou 5 vezes mais a quantia que ele já ganhava. Então, olha só. Ele ganhava R$ 130. Observem que no meu QVL, eu não estou colocando aqui o posicionamento dos decimais, que é os números que vêm após a vírgula, porque aqui eu estou observando que eu tenho 0. E o 0 a gente pode acrescentar depois, tá bom? Olha só, então R$ 130 é o valor que ele recebe todo mês. Só que no mês especial, que é o mês do seu aniversário, ele recebeu 5 vezes mais. Então, eu vou fazer essa multiplicação por 5. 5 vezes o valor que ele já ganhava. Muito bem, então vamos lá. 5 vezes 0. Todo número multiplicado por 0
é igual a 0. 5 vezes o 3, então eu tenho aqui 5 vezes o 3, eu tenho 15. Então eu coloco 5 e elevo 1. 5 vezes o 1, eu tenho 5. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. E ele mesmo aqui é o 5, né? Então 5 e mais 1, eu tenho 6. Olha só o valor que ele vai ganhar. Então, Fernando vai ganhar no mês do seu aniversário aqui um valor de R$ 650. Vocês conseguiram entender como foi o raciocínio dessa questão? Vamos ler aqui a pergunta e vamos dar aqui a nossa resposta, a nossa resolução. Quanto Fernando ganhou de mesada no mês do seu aniversário? Fernando ganhou no mês do seu aniversário R$ 650 de seu pai. Observem aqui que na resposta eu acrescento a vírgula e os 2 zeros, porque estamos fazendo problema aqui, trabalhando com o real. Então, a nossa resposta também vai ser dessa forma, tá bom? Gente, até aqui aprendemos aqui o sentido da multiplicação. Eu já expliquei para vocês várias vezes e eu espero que vocês tenham entendido esse conceito que é muito importante para a gente prosseguir. A multiplicação, ela serve para simplificar a nossa adição. Então, coloquem isso na mente de vocês. Toda vez que estamos trabalhando uma multiplicação, ela está evitando que façamos a repetição de um número várias vezes. E esse número ele vai ser repetido o mesmo. No caso aqui do nosso problema, seria repetido 135 vezes. Não é isso? Então, a multiplicação ela serve para isso, para facilitar o nosso problema, tá bom? E olha só, trouxe aqui a nossa frase do dia para vocês analisarem, pensarem. Observem essa imagem. O que essa imagem mostra para vocês? Eu tenho aqui, tipo um abismo, eu tenho uma pedra e eu tenho de um lado um pinguim falando assim, ai, uma pedra no caminho. E do outro lado, o pinguim falando, oba, uma ponte. Vocês percebem que eles têm pensamentos diferentes. Um enxerga um problema e o outro enxerga a possibilidade. E é isso que eu quero colocar aqui para vocês, né? Devemos enxergar tudo que acontece no nosso dia a dia como possibilidades de crescimento e não como um problema. Porque quando enxergamos o problema, começamos a colocar de lado e não querer resolver. Então, toda vez que for colocado para vocês, seja nos estudos ou em outra situação, algo que você tenha que superar, algo que você tenha que usar aí toda a sua capacidade, então você tem que usar essa situação para crescer, tá bom? Então, colocar lá no seu potinho sempre as coisas positivas, deixar aqueles pensamentos negativos de lado e pensar sempre positivo. Às vezes, a pedra no nosso caminho serve para ultrapassarmos aí as barreiras e melhorarmos aí o nosso crescimento pessoal. E a cada dia, gente, a gente cresce um pouco mais, não é isso? Dentro dessa situação que estamos vivendo agora, tanto eu como professora, quanto vocês como os alunos, aprenderam aí a crescer de forma diferente, a não ficar parado, a andar e saber que tem o caminho a seguir, tá bom? Então vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido aí o nosso trabalho de hoje, trabalhar sobre a multiplicação. E eu espero que a aula tenha sido realmente esse crescimento, que vocês tenham ultrapassado aí as barreiras de hoje e se tornado cada vez pessoas mais produtivas. Um forte abraço da professora Gleiciane Gomes e tchau, tchau! Olá, queridos alunos do 4º ano. Forte abraço a todos vocês.
Um especial beijo aos meus alunos do 4º ano também da Escola Municipal Parque Tararé. Um forte abraço a todos os professores que estão nessa jornada dia após dia, nesse desafio em que a gente tem a cada dia se reinventado e vocês aí de casa também. Um abraço também aos pais, aos responsáveis que acompanham aí o seu filho, seu sobrinho, seu neto, né? É importante esse acompanhamento, principalmente nessa jornada em que encontramos vários desafios e precisamos estar cada vez mais unidos para superar um por um. E hoje é dia de quê? É dia de nossa aula de matemática, dos nossos momentos matemáticos. Vamos abraçar aí a matemática, que ela é importante para a nossa vida. Não conseguimos viver um só dia sem deixar de utilizá-la, entendeu? Então, todos os dias vocês estão utilizando a matemática, então por que não gostar dela, né? Ela é fonte também de sobrevivência, né? De comunicação. Então, vamos utilizar, entender e abraçar aí essa matemática que vamos utilizar por toda a nossa vida. Vamos entrar aqui na nossa aula do dia para aprender aqui sobre o nosso conteúdo, né? Passei demais, então vamos voltar. Nosso conteúdo, gente, é multiplicação. Já trabalhamos aqui essa temática várias vezes. E toda vez que trazemos ela, estamos aqui colocando novas oportunidades de aprender. Talvez aquela situação em que você não aprendeu de uma forma, hoje você destrave e aprenda. Mas para isso precisa-se de muita atenção. Então vamos lá. Vamos conhecer aqui a nossa habilidade do dia. E a nossa habilidade do dia é resolver problemas com números naturais, envolvendo diferentes significados da multiplicação ou divisão, multiplicação comparativa, ideia de proporcionalidade, configuração retangular e combinatória. E o nosso detalhamento, que é exatamente o nosso foco, é determinar o resultado da multiplicação de um número natural, de uma ordem, por outro de até 3 ordens, em contexto que envolve o conceito de proporcionalidade. Vocês sabem o que é proporcionalidade? Hein? Vamos entender daqui para frente. E vocês já estão a postos? Já estão aí sentadinhos, com atenção, sem deixar que nada que esteja aí ao seu entorno lhe atrapalhe. É importante termos aqui o nosso cantinho de estudo, né? Não podemos estudar em meio a barulho, né? Temos que separar aquele local para a gente ficar lá concentrado, que é o nosso foco. Então, caderno na mão, lápis, borracha, concentração, tira a foto e vamos lá, viu? Vamos aprender, não percam aqui o nosso conhecimento. Sempre coloco para vocês sobre os nossos problemas, que é importante ficarmos atentos aos números, né, que aparecem no problema, que eles vão ser utilizados, a nossa pergunta e as nossas palavras matemáticas, certo? Então, isso eu tenho certeza que vocês já sabem. Vamos entender aqui um pouquinho do conceito de proporcionalidade. O que vocês acham que é proporcionalidade? Que vamos trabalhar bem isso nas nossas questões. Olha só, eu trouxe aqui para vocês um exemplo da dúzia da maçã e o preço. Esse numeral 1, 2 e 3 significa a quantidade de dúzias. Então, uma dúzia, e lembrando que uma dúzia é 12, né? 12 maçãs. Então, quando eu vou pedir lá no supermercado, no mercado, me dê uma dúzia de maçãs, eu estou comprando 12 maçãs. Então, significa dizer que uma dúzia custa R$8. Não é isso? Na mesma proporção, se eu comprar 2 dúzias, eu vou pagar o dobro. E o dobro de 8 é R$16. 8 mais 8, 16. Então, eu estou trabalhando dentro de uma proporção. Estou tirando como base o preço de uma dúzia, não é isso? E fazendo a multiplicação de acordo com a quantidade de dúzias solicitadas. Aqui eu já estou pedindo aqui na terceira situação 3 dúzias. Então, é 3 vezes o valor inicial, que é 3 vezes o 8. Então, aqui eu estou trabalhando com o triplo. Então, o triplo vai ficar o valor de R$24. Assim, já conseguimos entender um pouquinho do conceito de proporcionalidade. Utilizamos um valor inicial e daí podemos calcular
2 vezes e 3 vezes essa quantidade, tá bom? Olha aqui outros exemplos de proporcionalidade. Com 30 litros de gasolina, eu faço 300 quilômetros. Aqui é uma situação. Com 60 litros, vocês percebem que está aumentando na mesma proporção, de 30 em 30. Então, 30 mais 30, 60, mais 30, 90. Então, eu tenho 30 litros, 60 litros e 90 litros. Então, com 30 litros, eu faço 300 quilômetros, não é isso? Com 60, se eu dobrei a quantidade de litros, eu vou dobrar também a quantidade de quilometragem. Então, de 300, eu passo para 600 quilômetros. E por último, aqui eu tenho 90 litros, não é isso? Eu tripliquei a quantidade de litros, então eu tripliquei também a quantidade, a distância percorrida aqui. Então, 900 quilômetros eu faço com 90 litros. Aqui é só uma situação, só para entendermos qual o sentido de proporcionalidade. E vamos entrar aqui agora nas nossas questões para trabalharmos aí melhor esse conceito. Observe, leiam comigo, fiquem atentos. Vejam os números, marquem aí a pergunta, vamos entender essa historinha matemática da vez. Vamos ler juntos. Primeira questão diz assim: Arthur pagou R$ 28 por uma caixa de chocolate. Quanto ele pagaria se houvesse comprado 6 caixas iguais a essa? Começamos fácil, né? A ideia aqui já dá para entender. Se Arthur, conta a história que Arthur comprou uma caixa de chocolate, mas ele poderia sim ter comprado 6 caixas. Se ele tivesse comprado essas 6 caixas de chocolate, quanto é que ele pagaria pelas 6 caixas? Então aqui tem uma noção de proporcionalidade. Eu já sei o valor de uma, então eu vou aumentar essa quantidade na mesma proporção até chegar à quantidade de 6 caixas de chocolate. Para isso, eu preciso posicionar os meus números no meu QVL, que é muito importante utilizar esse quadro no dia a dia para entendermos o posicionamento das unidades, dezenas, centenas, unidade de milhar e por aí vai. E como é que eu vou posicionar esse meu número? Lembrando que, gente, no meu problema eu estou trabalhando aqui com o dinheiro e podemos observar aqui uma vírgula, né? Depois da vírgula temos aí os números decimais, mas aqui no meu quadro eu não vou colocar com a vírgula. Eu gosto de trabalhar com vocês de diversas formas, tá bom? Para que vocês entendam que a matemática ela tem esse leque de possibilidades para irmos trabalhando e chegarmos ao mesmo resultado. Nesse meu quadro QVL, eu não vou posicionar aqui os meus números decimais, então eu vou trazer dali do meu número apenas o 28, que eu já sei que representa R$ 28. Esses zeros eu acrescento depois na minha resposta. Então, Arthur pagou por uma caixa R$ 28. Mas se ele tivesse comprado 6 caixas, eu preciso fazer essa multiplicação para mim ter essa noção de proporção. Se ele pagou por uma 28, por 6 ele vai pagar quanto? A nossa pergunta é, quanto ele pagaria se houvesse comprado 6 caixas iguais a essa? Então vamos lá. Eu faço a minha primeira multiplicação. Pense aí, 6 vezes o 8. Eu tenho quanto? Hein, pessoal? Eu tenho 48. Coloco o 8 aqui na minha unidade e elevo o 4 lá para o posicionamento das dezenas, certo? Continua a minha multiplicação. 6 vezes o 2. 6 vezes o 2, eu tenho 12. Mas eu acrescento aqui também o 4 e fico com 16. Cheguei ao resultado de 168. 168 o quê? Bom, o meu problema, eu estou trabalhando com dinheiro. Então, a minha resposta tem que ser, obviamente, em dinheiro. Então, vamos lá. Resposta ficaria assim. Arthur pagaria pelas 6 caixas de chocolate R$ 168. Vocês observem que aqui eu coloquei novamente o cifrão, acrescentei a vírgula e coloquei os 2 zeros, porque esses zeros aqui não iriam acrescentar em nada, porque não tem o valor posicionado aqui nos decimais. Então, vamos continuar. Entenderam até aqui? A noção de proporcionalidade, utilizando um valor para me basear como seriam os demais valores. Nossa segunda questão. Vamos ler comigo e muita atenção, pessoal. Paulo, Mário, Jonas e Guilherme
ganharam em um jogo 24 bolinhas de gude cada um. Quantas bolinhas de gude eles ganharam juntos? Observem que contam a historinha que Paulo, Mário, Jonas e Guilherme ganharam 24 bolinhas. Mas não foi 24 bolinhas para todos. Cada um ganhou 24 bolinhas separadamente. Então, eu posso pegar a quantidade de pessoas, que são 4, e fazer aqui uma multiplicação. Se um ganhou 24, os 4 ganharam quantas bolinhas? É na mesma proporção. Cada um ganhou 24. Então, vamos lá. Posiciono aqui o meu primeiro valor, que é 24, e faço a minha multiplicação por 4. Lembrando aqui que muitos alunos sentem bastante dificuldade na multiplicação. Essa multiplicação ela é bem básica, precisamos entender esse conceito básico para depois entendermos um conceito mais complexo, tá bom? Então, muita atenção. Vamos lá fazer a nossa multiplicação. Da onde é que veio esse 4, professora? Que esse 4 não está lá no problema. Bom, não está visivelmente, né? Da forma numérica, mas eu tenho o Paulo, o Mário, o Jonas e o Guilherme, que são 4 pessoas, né? Então, essas 4 pessoas vão ser posicionadas aqui para fazer a multiplicação. Então, 4 vezes 4. Eu tenho aqui 16, coloco o 6 e elevo o 1. Continua a minha multiplicação. 4 vezes o 2. Tenho 8, mais 1 lá em cima, eu tenho 9. E como ficaria a minha resposta, que eu já até me antecipei aqui? A pergunta é, quantas bolinhas de gude eles ganharam juntos? E nossa resposta fica assim. Eles ganharam juntos 96 bolinhas de gude. Então, cheguei a esse resultado entendendo que uma pessoa ganhou 24 bolinhas. Então, na mesma proporção, eu iria trabalhar com todos eles juntos, que seriam 4 pessoas, né? Vamos aqui para a nossa terceira questão. Vamos ler mais uma historinha e entender aqui o nosso contexto. Olha só, hoje a historinha aqui é com a Joana. Bora ver o que a Joana vai nos contar. Joana, todo dia, toma 8 copos de água de 300 ml, cada um. Ao final do dia, qual a quantidade de água que Joana vai ter tomado? Observe, todo dia ela vai lá na geladeira e vai enchendo copos e bebendo durante o dia. No final, ela vai ter tomado 8 copos de água e cada copo tem uma medida. Essa medida é o quê? 300 ml. Já trabalhamos aí uma aula anteriormente sobre, né, os líquidos, sobre quantidades. Então, já sabemos que ela toma a mesma quantidade, né, 8 vezes. O que é que precisamos fazer? Precisamos tomar como base a quantidade de ml que ela toma por copo e fazer a multiplicação da quantidade de copos que ela toma por dia. Essa multiplicação vai nos dar aqui o resultado. Então, vamos lá. Observem aqui que eu tenho uma multiplicação bem fácil, né? Não tem nada difícil aqui, gente. Vamos prestar atenção, foco aqui, porque ano que vem vocês vão ter mais desafios pela frente. E esses aqui a gente já tem que ter superado, tá bom? Então, vamos lá. 8 vezes o 0. Aí eu repito. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Mais uma vez. 8 vezes o 0. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Vocês vão interiorizar esse conceito, viu? E 8 vezes o 3, eu tenho quanto? 8 vezes o 3, eu tenho 24. Então, eu tenho aqui 2.400. 2.400 o quê? Vamos olhar para a nossa questão. ml. Então, a minha resposta também vai ser em ml, tá bom? Então, fica aqui, resposta. A pergunta é, ao final do dia, qual a quantidade de água que Joana vai ter tomado? Nossa resposta fica, Joana vai ter tomado 2.400 ml de água, ou, quem já pensou aí, significa 2 litros fechados de água e 400 ml, né? Aqui eu estou fazendo a separaçãozinha só para vocês entenderem também. Mas a primeira resposta aqui já está correta, tá bom? Vamos aqui para a nossa quarta questão. Vamos entender mais uma historinha e vamos resolver aqui o nosso problema. Em uma caixa vem 54 biscoitos.
Quantos biscoitos vêm em 15 caixas? Uma situação bem simples, não é isso? Eu recebo uma caixa tem 54 biscoitos. E se eu receber 15, eu vou ter a mesma proporção. Então, basta aqui eu fazer uma multiplicação. Essa multiplicação aqui já vou fazer aqui por 2 algarismos. Então, bora prestar atenção que tem muitos alunos ainda que se confundem. Então, essa é a hora de aprender. Atenção, viu? E foco. Vamos posicionar aqui a quantidade de biscoitos que vem em uma só caixa, que é 54, tá bom? E vamos posicionar aqui embaixo a quantidade de caixas, que é a quantidade de vezes que eu vou multiplicar, tá bom? Lembrando que a multiplicação, ela simplifica a adição, para evitar que façamos a repetição do 54 15 vezes. Olha só como o cálculo iria ficar cansativo. Dessa forma, através da multiplicação, a gente simplifica, né? E fazemos uma multiplicação de forma lógica e coerente. Então, vamos aqui. Alguns alunos ainda têm essa dúvida. Professora, como é que eu prossigo aqui com uma multiplicação com 2 algarismos embaixo? Bom, eu dou sempre essa dica. Tudo a gente faz de trás para frente. Então, vamos trabalhar primeiro com 5 e depois com 1 na multiplicação. Então, primeiro trabalhamos com 5. 5 vezes o 4. Eu tenho 5 vezes o 4, eu tenho 20. Coloco o 0 e elevo o 2. Vamos focar só no 5, viu, gente? Só no 5. Então, vamos lá. 5 vezes o 5. 5 vezes o 5, eu tenho 25. Só que lá em cima da dezena eu tenho 2. É só acrescentar. Então, fico com 27. Não é isso? Esse primeiro procedimento foi a multiplicação pelo 5. Entenderam? Agora eu vou multiplicar pelo outro algarismo, que é o 1. Observem que o 1, ele está na dezena. Então, eu vou começar a posicionar os meus números na dezena. Esse espaço aqui da unidade abaixo do 0 que vocês estão vendo, eu não utilizo ele, tá bom? Aqui é o espaço da unidade, pertencia ao 5, iniciou aqui. Mas o 1, ele está na dezena, está no posicionamento da dezena. Então, eu vou começar posicionando meu número também na dezena. Esse espaço aqui eu não uso, tá bom? Quem usar esse espaço, o cálculo vai dar errado. E não é esse o objetivo. Vamos lá. 1 vezes 4, todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. 1 vezes o 5, todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, basta eu repetir os números 4 e 5. Observe que é o mesmo número que tem lá em cima. Agora, professora, o que eu faço? Bom, achamos a multiplicação pelo 5, achamos a multiplicação pelo 1 e agora vamos unir os resultados dessa multiplicação através de uma soma. Então, vamos só somar. Aqui eu tenho 0, aí 7 mais 4 eu tenho 11, coloco o 1 e elevo o outro 1, coloquei aqui marcado para vocês visualizarem bem. 2 mais 5 eu tenho quanto? Eu tenho mais 8 ali, né? 7 mais 1, 8. Então, vamos lá. Resposta. Quantos biscoitos vêm em 15 caixas? Vem em 15 caixas 810 biscoitos. Como é que eu cheguei nesse resultado? Através da multiplicação. 15 vezes 54, que era a quantidade de biscoitos que vinha em uma caixa. Bom, terminamos aqui a nossa quarta questão. Vamos prosseguir com a quinta questão, conhecendo mais uma historinha. Vamos ler aqui. A professora de Educação Física ficou responsável por comprar as camisas para sua equipe de futebol. Se uma camisa custa R$12, quanto ela vai pagar para comprar as blusas para as 12 integrantes do time? Então, observe, custa R$12 a camisa e são 12 integrantes. Então, ela vai pagar R$12 12 vezes. Então, vamos colocar aqui os nossos resultados ou os nossos números. Esse primeiro 12 significa o valor, R$12, e esse segundo 12 significa a quantidade de integrantes do time, que são 12 pessoas. Fazemos novamente a multiplicação por etapas. Primeiro trabalhamos com o 2 e depois com o 1. Separei até a cor aí para vocês identificarem melhor. Então, 2 vezes 2 eu tenho aqui para vocês, 4. 2 vezes 1, todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, então eu tenho 2. E paramos aqui, né? Já fizemos a multiplicação pelo 2. Mais uma vez, eu não utilizo esse espaço aqui da unidade. Eu vou utilizar da dezena porque o meu 1, ele está lá na dezena. Então, eu começo a posicionar os meus valores aqui.
1 vezes 2 é igual a 2 e 1 vezes 1 é igual a 1. Agora eu só faço unificar aqui os meus valores, né? Aqui fica 4, 2 mais 2 é 4, e aqui eu baixo somente o 1 e encontro o valor de 144. 144 o quê? O que esse número quer dizer para mim? Bom, a pergunta diz, quanto ela vai pagar para comprar as blusas para as 12 integrantes do time? Está falando de valor, não é isso? Então, esse meu resultado, ele tem que vir também representando aqui o dinheiro, né? Ela vai pagar R$ 144. Acrescentei o cifrão, acrescentei os zeros para demonstrar aí que estou trabalhando com o dinheiro, tá bom? Vamos aqui para a nossa sexta questão, acelerar aqui um pouquinho. Em um domingo, reunido com toda a família, Leonardo resolveu comprar várias pizzas. Sabendo que uma pizza custa R$ 45, quanto Leonardo vai pagar por 10 pizzas? Uma custa 45. Na mesma proporção, as outras vão custar o mesmo valor. Então, eu vou fazer aqui a minha multiplicação, não é isso? 45 é o valor da pizza, 10 é a quantidade de pizza, né, que foi solicitado. Fazendo a multiplicação aqui, eu tenho 0. Então, todo número multiplicado por 0, aqui, vai ser igual a 0. E vou lá para o 1. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, né? Então, se eu estou multiplicando por 5, por 4, eu só repito os valores aqui embaixo e faço a minha soma. 0 baixo 0, 0 mais 5 eu tenho 5 e aqui eu tenho 4. Muito simples essa multiplicação, embora tenha sido por 2 algarismos aqui embaixo, não é isso? Então, eu fico aqui com a minha resposta. Leonardo vai pagar R$ 150. Estou falando de dinheiro, a minha resposta também vai ser em dinheiro, tá bom, gente? E vamos aqui para a nossa sétima e última questão. Vamos fazer um pouquinho ela acelerada, tá, pessoal? Vamos lá conhecer a história de Raimundo. Raimundo percorre em seu carro 100 quilômetros com 10 litros de gasolina. Quantos quilômetros ele vai percorrer com 50 litros de gasolina? Se 10 faz 100, 50 vai fazer quantos quilômetros? Vamos ver. Então, temos aqui... já até saiu aqui, gente. Foi algum erro aqui na programação. Vamos lá. Olha só, vamos analisar a questão. 100 quilômetros faz 10. Então, significa dizer que 200 quilômetros vai ser feito com 20 litros. 300 quilômetros vai ser feito com 30 litros. 400 quilômetros vai ser feito com 40 litros e 500 quilômetros vai ser feito com 50 litros. Vocês observaram que a quantidade de litros de gasolina foi acrescentados aqui na mesma proporção, assim como a quilometragem também. Aqui 10, 20, 30, 40, 50, né, litros de gasolina. E a quilometragem também foi aumentada aqui de 100 em 100. 100, 200, 300, 400, 500. A resposta apareceu antes para vocês, foi um erro aqui na programação do slide, tá bom, gente? Mas a resposta fica assim, ele vai percorrer 500 quilômetros com 50 litros de gasolina. Essa forma é um raciocínio lógico que vocês podem utilizar. Mas quem quiser também fazer na mesma questão o cálculo, não tem problema. Eu já sei que a quantidade foi acrescida aí 5 vezes. Então, basta eu fazer a multiplicação por 5. Então, eu pego aqui 100 quilômetros, né, que ele faz com 10 litros de gasolina. Só que a gente percebeu, né, que foi acrescido aqui, para até chegar em 50 litros, eu tive que aumentar 5 vezes a quantidade de gasolina. Então, eu faço a multiplicação por 5. Eu posso pensar da forma anterior? Posso. Posso pensar dessa forma? Posso. A matemática é isso, ela te dá um leque de oportunidade, de possibilidades de resolver o problema, o mesmo problema. Então, o raciocínio que você utiliza, né, às vezes, pode ser de forma diferente e chegamos ao mesmo resultado. Então, multiplico por 100, sabendo que 100 é a quilometragem, 5 é a quantidade que foi acrescida 5 vezes em relação à quantidade de gasolina. Então, faço a multiplicação aqui. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0 e 5 vezes 1, 5. Chegamos aqui à mesma quantidade. Então, a resposta, ele vai percorrer 500 quilômetros, né? Então, trabalhamos aqui com a proporção. Se 100 quilômetros é rodado com 10 litros de gasolina,
Então, 500 quilômetros vai ser rodado com 5 vezes mais essa quantidade, né? Então, com 50 litros de gasolina. A resposta fica assim, ele vai percorrer 500 quilômetros, né, com 50 litros. E, gente, ficamos por aqui. Trazendo aqui mais uma mensagem para vocês do dia. Vamos ler, vamos analisar essa imagem aqui e ler essa frase junto comigo. Nenhuma semente acorda a árvore no dia seguinte. Então, temos aqui um processo, né? Todos nós estamos passando por esse processo de crescimento, né? A gente está enraizando aí. E vocês têm que entender, se plantarmos uma semente hoje, amanhã ela não vai nascer. Ela vai ter que respeitar o seu processo de crescimento. Mas, para ela crescer, também precisamos de solo fértil, não é isso? Precisamos que o solo seja trabalhado, ela precisa de água, ela precisa de luz. Podemos entender que essa planta maior aqui somos nós, né? Quando estamos no processo de crescimento. E precisamos para esse crescimento também o quê? De aprendizagem, de conhecimento. Esse é o nosso adubo para crescermos dia após dia e chegarmos aí a ser uma frondosa árvore um dia. Mas para isso precisamos respeitar o processo e entender que ele é construído dia após dia e que precisamos ir em busca aí do que nos fortalece, tá bom? Um forte abraço para vocês. Eu espero que tenham entendido perfeitamente a nossa temática de hoje. Trabalhamos muito sobre a multiplicação. Entendemos aí que a multiplicação ela não é um bicho de 7 cabeças, embora muitos alunos tenham aí a dificuldade de trabalhar com ela, né? Amam mais lá a adição, a subtração. Quando vai chegando na multiplicação, aí já começa a temer a matemática e não é esse o objetivo. É mais um obstáculo que podemos ultrapassar e toda vez que ultrapassamos um obstáculo, tudo vai ficando mais fácil, tá, pessoal? Um forte abraço a vocês. Eu espero que tenham entendido bem a temática de hoje, tenham aproveitado a aula e aprendido bastante. Tchau, tchau e até a próxima.